Então, Anthony, aqui podes ver alguns exemplos de lâmpadas de estúdio. Explica-me um pouco as características, como De funcionam. acordo, antes de tudo, possuem a característica principal de ter uma emissão em intensidade muito elevada. E depois também têm uma calibragem no que diz respeito à temperatura de cor muito precisa. Considera que existem lâmpadas de uso profissional que emitem uma luz idêntica à diurna, as chamadas daylight. Lâmpadas deste tipo, esta é uma lâmpada fluorescente do tipo profissional, como aquelas que falámos antes, ou também como aquela ali ao lado, que é muito semelhante às lâmpadas de descarga ou HMI, muito usadas no cinema. Ou há a possibilidade de, através de gelatinas, de controlar a emissão de luz, corrigindo a temperatura da cor para aproximar da luz diurna. E o que são as gelatinas? As gelatinas são folhas em policarbonato, um material transparente e não inflamável, e servem para, colocando-as em frente às lâmpadas, mudar a cor da luz emitida. Hum. Podem ser úteis para converter a temperatura da cor de uma luz de tungstênio em daylight ou vice-versa, ou para variar ligeiramente a temperatura da cor. Depois existem outros tipos que servem para colorir a luz ou efeitos especiais. E se, pelo contrário, quiser fazer uma foto em preto e branco? Bem, se queres utilizar o preto e branco, tudo aquilo que dissemos até agora sobre a temperatura da cor pode ser ignorado, porque em preto e branco a cor da imagem não é reproduzida. Certo. Mas permanecem válidas todas as indicações sobre o tipo de luz e especialmente sobre o contraste e o tipo de sombras que as luzes geram de um ponto de vista qualitativo. Uhum. Bem, visto que te interessa, Anthony, examinemos os efeitos das luzes no retrato para compreender melhor como funcionam os diferentes tipos de luz. Usemos como exemplo uma modelo colocada de frente contra um fundo neutro, colocado a cerca de 2 Uhum. metros de si. As luzes do compartimento estão totalmente apagadas e acendemos uma luz de cada vez para vermos que efeito produz sobre o alvo. Excelente. Então, existem diversos tipos de lâmpadas. Existem as lâmpadas photoflood, que se assemelham às lâmpadas domésticas, mas com a diferença de que possuem uma emissão muito mais potente, variando de 250 a 500 watts, e têm um bulbo acetinado para emitir uma luz mais suave. Depois existem as lâmpadas deste tipo, as chamadas quartz line. Estas têm a lâmpada que está colocada no interior de uma parábola e não tocar. Só queria ver. E com o anel que está colocado atrás da lâmpada, podemos regular a posição desta no interior da parábola, mudando Posso? a emissão. Sim, agora podes. Mudando a amplitude da emissão do fluxo luminoso de spot para white Hum. flood. O que significa um spot e white flood? Bem, devo explicar-te precisamente este conceito. Spot significa que há uma emissão do feixe luminoso muito concentrada e assim serão produzidas sombras mais fortes sobre o teu alvo. Ao contrário, em White Flood, a emissão do feixe luminoso é muito mais ampla e produzirá assim sombras mais suaves, mesmo que substancialmente este tipo de luz seja considerado sempre uma luz forte. Já te falei destes conceitos, luz forte ou suave. Lembras-te quando falámos de luz natural? Sim, lembro-me. Para a luz-chave pode usar-se uma luz direta, mais Sim, forte, certo? realmente para a luz-chave podemos utilizar uma lâmpada deste tipo. Hum. A luz-chave é a luz que proporciona a tridimensionalidade à nossa imagem, geralmente colocamos-la com um ângulo de cerca de 30 graus em relação à cabeça do nosso alvo. Hum. Então podemos variar ligeiramente a posição, ou de cima, ou de baixo, ou mais lateral, para ver que efeitos são produzidos, mas sempre tendo em consideração as sombras. É preciso fazer de forma que não se produzam sombras demasiado inconvenientes. Por exemplo, a sombra do nariz nunca deve tocar os lábios. Aqui, repara, variando a posição da luz-chave, podem obter-se diferentes efeitos sobre a nossa imagem. Realmente as sombras parecem muito escuras. Sim, porque de momento estamos a utilizar apenas a luz-chave. Com efeito, agora devemos colocar no lado oposto em relação a este, sempre angulado em relação ao rosto da modelo, uma luz de preenchimento. Para fazer isso, deveremos utilizar uma luz suave que irá preencher as áreas de sombra e atenuar precisamente estas sombras muito escuras. E quais são as luzes artificiais que produzem uma luz mais suave? Bem, por exemplo, as luzes fluorescentes de tipo profissional, precisamente aquelas de que falávamos antes, encontram-se com uma série de tubos fluorescentes colocados dentro de um painel retangular que produzem uma luz de tipo muito suave. E existem equipamentos para irradiar a luz de modo mais difuso. Sim, existem também equipamentos como os softbox ou os banks. São uma espécie de caixa em material translúcido que servem para tornar a luz emitida pela lâmpada muito mais suave sobre o alvo. Ou podem ser utilizadas também outras ferramentas, como podem ser os guarda-chuvas fotográficos que podem refletir ou transmitir a luz de forma muito mais difusa. Ou poderia usar ainda os painéis refletores ou poliestireno, Sim, como aqueles usei no que... exterior. Sim, perfeito. Aqueles que se usam no exterior também podem ser usados no estúdio. Recorda-te
porém, que a luz refletida é sempre muito mais suave do que a luz incidente. Assim, qualquer superfície que utilizes para refletir a luz tenderá também a suavizar esta luz. Repara, no nosso retrato a luz suave tende a clarear as sombras produzidas pela luz-chave. Deste modo controlam a taxa de contraste entre as áreas em luz e as em Em sombra. que sentido? O que significa taxa de contraste? A taxa de contraste é a relação que existe entre a iluminação produzida pela luz-chave e a produzida, por sua vez, nas áreas onde utiliza luz de preenchimento. Por exemplo, se tenho uma taxa de contraste de 1:1, significa que a luz-chave e a luz de preenchimento têm a mesma intensidade, mas, pelo contrário, tiver uma taxa de contraste de 1:2 ou de 1:4, significa que a luz de preenchimento é de 1 ou 2 top, inferior como intensidade em relação à luz-chave. E assim posso utilizar taxas de contraste diferentes para sugerirem uma ideia diferente do meu retrato. Se quero torná-lo mais dramático, certamente terei de aumentar a taxa de contraste. Entendi. Neste caso usaria um contraste de 1:4, mas se quisesse fazer uma foto com mais dramática, poderia usar um contraste mais alto, certo? Sim, sem dúvida, o conceito é mesmo este. Não há uma regra válida para todas as ocasiões. Em cada passo que damos, podemos, com as nossas escolhas, variar o resultado final da nossa imagem. Uhum. Então, como dizias, para um desempenho mais dramático, podemos aumentar a diferença entre a luz-chave e a luz de preenchimento para tornar as sombras mais marcadas. É claro, precisamos de conhecer, antes de tudo, as regras básicas para poder caminhar pelos próprios pés e experimentar. Recorda-te, nas lições anteriores, por exemplo, vimos os retratos de Yosuke Karsh jogados precisamente numa taxa de contraste forte. Uhum. Ou mesmo as pinturas de Caravaggio, também estas utilizando uma luz-chave que produzia sombras muito marcadas. Uhum. Sim, mas para fazer o nosso retrato falta ainda qualquer coisa, certo? Certo, agora vamos ver o que ainda falta ao nosso retrato. Está bem.